Noite, turma da Escola Renovo. Nós estamos na 12ª aula com nossa turma de alfabetização de adultos. Apresentamos para vocês a agenda de hoje, 24 de junho de 2020. Teremos uma acolhida, faremos a correção da atividade da página 61 e 64, depois faremos atividades na página 65. Então, acolhemos vocês com esse versículo, Salmo 104, versículo 24, que fala sobre quão grande é o Senhor em nossas vidas. Deus que criou todas as coisas com muita sabedoria, com riqueza de detalhes, e que é digno de toda honra, de toda glória, louvor e adoração. Então, acolho vocês com esse versículo que nos diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Sintam-se bem acolhidos. E aqui faremos a correção da atividade, Pedimos a vocês que abram os livros de vocês na página 61, onde tem esse texto, irei ler para vocês. E peço que vocês solicitem a ajuda de algum familiar para dar esse apoio nessa leitura. Então, o texto traz como título trabalhador, funcionário, operário. O trabalho faz parte da vida do ser humano. Graças a ele, a humanidade deixou de viver apenas à procura de alimentos e abrigo e aprendeu a plantar, construir moradias, criar animais, a garantir sua sobrevivência. No começo, o trabalho exigia das pessoas só o necessário para a sua subsistência. Não haviam sobras, mas, com o passar do tempo, as ferramentas e as máquinas ajudaram-nas a produzir mais e mais rapidamente. Com isso, o ser humano aprendeu a dividir o trabalho, o que deu origem às diferentes profissões que foram se aperfeiçoando de acordo com as exigências da sociedade. Hoje, o trabalho é o principal responsável por nossa sobrevivência e dignidade. Também é graças a ele que desenvolvemos nossos relacionamentos, ampliamos nossos conhecimentos e exercitamos nossa inteligência. Na página 60, tem uma obra de arte que tem como título Operários, que foi feita pela artista Tarsila do Amaral em 1933. Então, o que é que o livro está sugerindo aqui para nós fazermos aqui a atividade da página 61? Está sugerindo que você observe atentamente o quadro Operários pintado por Tarsila do Amaral em 1933, essa imagem tem aí no teu livro, você observar, e você responder. Na sua opinião, o que é que está representado nesse quadro, nessa tela de Tarsila do Amaral, nessa pintura? O que está representado? A meu ver, estão representados vários operários, em frente a uma fábrica. Pergunta B. A relação entre o título e a pintura, o que é que você acha? Tem alguma relação com o nome da obra Operários com a pintura? Tem coerência entre o nome e essa pintura? Considero que sim, pois apresenta a imagem de vários operários em uma fábrica. Quem pintou esse quadro? É a pergunta C. Quem pintou esse quadro? Como já falei para vocês, foi Tarsila do Amaral. Ok. Ainda, só um momento. Tarsila do Amaral que fez essa obra de arte, Operários. Ainda na página 61, na segunda questão, a pergunta: qual é a diferença entre operário e trabalhador? Fizemos a pesquisa pelo nosso celular, no dicionário online, acessamos a internet e colocamos no Google a palavra operário. Operário, e aí observamos que essa palavra, o sentido dela tem uma relação com os trabalhadores de uma fábrica, enquanto a palavra trabalhador remete àquele sujeito que desenvolve algum tipo de trabalho.
um tanto diferenciado de quem trabalha em uma fábrica, que também não deixa de ser um trabalhador. Então, esses foram os significados que nós encontramos no dicionário online. Na página 61, terceira questão. Qual é a sua profissão? Que símbolo você usaria para representá-la? Né? Sabemos que as profissões, cada uma delas tem um símbolo. Né? Você já sabe qual o símbolo que representa a tua profissão? Você, se não sabe, você também pode fazer essa mesma pesquisa no Google. Né? Por exemplo, a profissão professor. Qual o símbolo que representa essa profissão? Profissão costureira, qual o símbolo? Ok? Na questão 4, você já fez algum trabalho que não faz mais hoje, que não realiza mais hoje? Em sua trajetória profissional de trabalho, qual trabalho você não realiza mais? Aí você escreve aqui com a ajuda de algum familiar e nós também, professores, né, podemos esclarecer no grupo com vocês sobre essa escrita, caso tenha alguma dúvida. Continuando aqui na página 64. Reorganize as frases conforme a sequência destes símbolos e descubra o texto completo da fábula. Então, aqui a gente tem uma sequência de símbolos, olha só. Nós fazemos uma leitura a partir deles. Então, aqui eu vou procurar esse símbolo nesse quadro, eu vou encontrar, ele está bem aqui, ó. Então, eu vou iniciar a minha escrita com essa frase que corresponde a esse símbolo. Enquanto a formiga... Qual é o símbolo que vem depois? Esse aqui, aí eu vou procurar. O que significa? Carrega a comida. E o outro, próximo símbolo, esse aqui. Vamos procurar. Para o formigueiro. Depois desse símbolo, qual é que vem? Esse aqui. Vamos procurar. A cigarra canta. E assim sucessivamente. Você vai ver o símbolo aqui e procura o significado aqui e vai escrevendo cada frase no teu caderno, tá bom? Ou aí no teu livro. E aí você vai chegar a esse texto aqui, ó. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta. Canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho. A cigarra é só cantiga. Mas sem a cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Vejam só que a partir daqueles símbolos aqui sugeridos, foi feito o quê? Você observou aqui na sequência qual era a frase que corresponde a cada símbolo e você escreveu no seu caderno cada frase, na sequência que está os símbolos aqui. E chegamos a quê? A esse texto. Na terceira questão, está pedindo para escrever uma frase sobre o teu trabalho. Você aqui vai escrever uma frase que retrate o teu trabalho que você faz hoje. Ainda na página 65, nós temos uma proposta de fazer uma pesquisa no dicionário. Caso você não tenha o dicionário, você pode fazer aquela pesquisa pela internet, através do teu celular, né? Buscando o dicionário online. No dicionário, as palavras estão organizadas em ordem alfabética. Suponha que você queira saber o significado da palavra trabalho. Supomos. Então, primeiramente, você vai procurar no teu dicionário a letra T, que é a letra inicial dessa palavra. Em seguida, as palavras que iniciam com TRA, TRABA, até chegar a palavra trabalho. E aí você vai ver logo ao lado o significado das palavras. Já fiz essa pesquisa e identifiquei o significado da palavra trabalho. E no próprio livro de vocês, na página 65, tem o significado. Ali, na página 65.
O que é o trabalho? O que seria esse trabalho? Né? Um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional regular, remunerada ou assalariada, exercício efetivo dessa atividade, local onde é exercida tal atividade, cuidado ou esmero empregado na feitura de uma obra. Então, esse é o significado da palavra trabalho, que também está aí no teu livro, na página 65. Ainda na página 65, está proposta a seguinte atividade. Identifique e sublinhe no texto trabalhador, funcionário e operário, da página 61, as seguintes palavras. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá para a página 61, o teu livro aí vai chegar a esse texto aqui. Eu vou voltar um pouquinho para você ver, para a gente lembrar qual o texto que eu estou falando. Esse texto aqui, na página 61. O que é que você vai fazer? Você vai sublinhar as palavras. Quais são essas palavras? A primeira palavra que você vai procurar nesse texto é a palavra plantar. Olha só. E você vai sublinhar. Passar um tracinho aqui logo abaixo da palavra plantar. Ok? A outra palavra que você vai procurar é criar. Olha só. Criar, e você vai sublinhar não somente essas duas palavras, mas todas as outras que o livro traz, está pedindo para você sublinhar. São essas aqui, ó. Plantar, dignidade, construir, ampliamos, subsistência, criar, abrigo. Então, você vai fazer, você vai identificar essas palavras naquele texto que eu acabei de mostrar para você e vai sublinhar essas palavras. Ainda na página 65, depois de você fazer identificar essas palavras no texto, você vai escrever as palavras, essas mesmas palavras, em ordem alfabética. E também procurar o significado delas. Então, mostrando aqui para vocês as palavras em ordem alfabética. A primeira delas, abrigo. Por que ela vem logo no início dessa listagem de palavras? Ela começa com a letra A. Na questão está pedindo para quê? Transcreva as palavras em ordem alfabética. O que é ordem alfabética? Iniciando com a letra A, se tiver alguma iniciada com a letra B, virá logo em seguida, letra C, letra D e assim sucessivamente. Então, daquelas palavras, qual a palavra iniciada com a letra A? Quais palavras, aliás? Temos duas. Abrigo, ampliamos. Logo em seguida, vem iniciada com a letra C. Construir, criar. Também tivemos a palavra logo em seguida, depois da letra C, né? Se a gente considerar aqui a ordem alfabética, vem a palavra dignidade, iniciada com a letra D, subsistência, né? Que na ordem das letras do alfabeto, na ordem alfabética, a letra S, ela vem depois, muito depois, né? Da letra D. Então, ela cabe aqui, subsistência, plantar, que pela ordem alfabética seria a última, plantar. E também está pedindo para a gente dizer o significado de cada uma dessas palavras. Como foi que eu encontrei esse significado? Também fiz a pesquisa no dicionário online. Se você tiver um dicionário impresso também aí, se você tiver um pequeno dicionário, você também pode fazer essa pesquisa a partir dessa letra inicial. Né? Aqui você vai encontrar a palavra abrigo no primeiro agrupamento de palavras do dicionário, se você tiver. Se você não tiver, como eu já falei, você faz a pesquisa pela internet. E aí você vai encontrar o significado da palavra abrigo. É o local que serve para abrigar. A palavra ampliamos significa estendemos, aumentamos.
A palavra construir, qual o significado dela? Significa criar algo, edificar. A palavra criar significa fazer existir, dar origem. A palavra dignidade significa honra, autoridade, nobreza. A palavra subsistência, eu fiz a minha pesquisa e anotei aqui que significa existência, permanência. E a palavra plantar significa semear, cultivar. Então já temos aqui o significado de cada palavra e todas aqui em ordem alfabética. Você pode aí transcrever para o seu livro ou caderno. E aqui finalizamos a nossa aula, deixando como encaminhamento para a próxima aula a atividade de casa da página 66, que será corrigida pela próxima professora quando estiver ministrando a aula seguinte. Bons estudos para todos vocês e um abraço.